Olá, amigos, Deus te abençoe poderosamente. É um sábado de bênção, de libertação, de cura, de transformação para a tua vida. Eu sou o pastor Eliezer Meireles e estou aqui para compartilhar com você o recado dos céus, uma mensagem de vida e de vida com abundância para você. Por isso, não saia daí. Nós vamos acompanhar aqui a história da Cláudia. Ela vai ser, querido, alguém que vai superar desafios, mas sempre com a ajuda de Deus. Essa história vai mexer com você. Acompanhe comigo nessa hora. Quando eu tinha 5 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir alguns medos, alguns traumas que, assim, pensava que minha mãe ia morrer e o que seria de mim. Quando eu completei 9 anos, aí a minha mãe começou a passar mal e aí ela foi no médico e realmente aí ela foi diagnosticada com câncer. Aí no ano de 2000, minha mãe veio a conhecer, né, o Evangelho, se batizou. Aí, no caso, 2002, eu me batizei. E aí eu comecei a frequentar também a igreja. Mas aí o tempo correu tão rápido que aí quando eu me vi por mim, aí ela veio a falecer. Como ela aceitou o Senhor Jesus, se batizou, então ela voltou para os braços do Senhor, né? Depois que tudo isso aconteceu, eu não tive força para ir para a igreja mais. Aí conheci uma pessoa e a pessoa não era evangélica. Aí eu não me casei, a gente foi morar junto e eu tive uma filha. Minha vida começou a andar assim de uma forma totalmente para baixo. Você vê uma história conturbada e marcada pelo medo. Querido, o Jó, lá em Jó vai declarar, aquilo que eu temia me sobreveio. O Jó declarou isso. Aquilo que você tem medo, meu irmão, se torna como um imã. O medo, ele atrai coisa negativa, o medo é uma fé negativa. Quantas pessoas não vivem hoje tomadas pelo medo? Quantas pessoas vivem inertes, paralisadas pelo medo, não consegue tomar uma decisão na sua vida, não consegue avançar, porque ela fica ali conjecturando, imaginando coisas ruins que possam acontecer. Às vezes nada aconteceu ainda, mas a pessoa já está imaginando. Essa menina, desde os 5 anos, ela pensava, ela tinha medo, se minha mãe morrer. Se você é o tipo de pessoa que pensa assim, muda hoje o teu pensamento. Que seja hoje esse momento aqui de uma renovação para você. Romanos 12, versículo 2. Não se conforme, meu irmão, com esse mundo, com esse século, com esses pensamentos ruins, mas transforme-se pela renovação do teu entendimento. Através da palavra, meditando na palavra. Os pensamentos que Deus tem para você são pensamentos de paz, pensamentos bons. Pense positivo, pense em concordância com a palavra de Deus. Pastor, mas aquilo que eu estou vendo diante de mim é só coisa negativa. Mas decida pensar aquilo que presta, aquilo que vale, aquilo que vai te levar para frente. Há pessoas, infelizmente, que elas já começam uma guerra derrotadas. Por quê? Porque elas confessam a derrota aqui. Não faça isso. Se levante hoje. Comece a declarar aqui, eu sou mais do que vencedor. Eu já venci esse problema. Tudo eu posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus vai dizer lá em Salmos 91. Vai dizer que Deus nos dá longevidade. Combata pensamentos intrusivos com os pensamentos de Deus. O Senhor, Ele deixou aqui, olhe para cá, escrito aqui os pensamentos dEle, para mim e para você. Pensamentos de paz. Renova a tua mente. Talvez você está aí me assistindo e já estava aí prisioneiro de tantos maus pensamentos, acerca até de pessoas que você ama, mas que nesse momento a paz de Deus inunde o teu ser e você tenha certeza que Deus é contigo, que com Ele você já venceu, porque você nele pode todas as coisas, Ele te fortalece. Queridos, falando desse assunto, eu quero ver com você aqui uma reportagem sobre ele. Vamos ver agora.
Conforme dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 332 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão. Em entrevista, o jogador de futebol Andrés Iniesta revelou que sofreu com a doença no ano de 2009. Segundo o esportista, o melhor momento do dia era quando tomava os remédios e descansava. De acordo com a OMS, em todo o mundo, mais de 10% das mulheres grávidas e das mulheres que acabaram de dar à luz sofrem com a enfermidade. Essa patologia pode causar problemas de memória, sentimento de culpa, ansiedade, alteração no sono e no apetite. Você viu a reportagem aí, quantas pessoas sofrendo, né, sendo acometidas sobre essa situação, e não é diferente comigo, com você, mas a gente precisa combater. Nós precisamos nos unir a Cristo, nos unir a Deus. Então, quando nós nos unimos a Deus, nós temos o mesmo espírito com Ele, e é o espírito da fé. É o espírito daquilo que é positivo, daquilo que vai para frente. É aquela certeza, eu vou triunfar. Amém? Vamos ver um especialista que fala desse assunto também? Veja comigo agora. Depressão, ela é uma doença que a gente precisa ter muita atenção e que a gente jamais pode falar a frase, vai lavar um tanque de roupa que isso passa. Os principais sintomas são tristeza, aperto no peito, uma angústia que a pessoa sente, ela vê o mundo por uma lente que é tudo preto e branco, ela não vê mais nada colorido, dificilmente ela consegue ter momentos de alegria e prazer, porque para ela a comida que era muito gostosa começa a perder o gosto, o céu não tem mais o mesmo jeito. Então eu diria que é uma doença, é um estado, né, que o indivíduo começa a se desconectar do que está à volta dele. Eu não posso ver a depressão simplesmente como algo isolado. O que essa pessoa viveu? O que ela atravessou? Ela está precisando de apoio? Ela está precisando de um suporte emocional? Ela está precisando sim ir ao psiquiatra? Sim fazer terapia? Porque existe tabu quando se fala de depressão. As pessoas acham que elas adoecem da cabeça para baixo, que da cabeça para cima ela não adoece e que o psiquiatra e que o psicólogo são profissionais que ela não pode sequer pensar em ir. Então a depressão, ela também é configurada por uma baixa de produção de dopamina, que é um neurotransmissor vital para a manutenção da nossa existência. Pode sim fazer esse indivíduo perder a sua clareza mental e ele, né, perder o seu equilíbrio e levando a própria subtração aí da vontade de viver, né? Então, que a gente sempre esteja atento de se perceber. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, não é? Para que a gente possa vencer o mal do século, que é a depressão. Você está vendo aí o médico falando acerca desse, na verdade o profissional, né, o psicólogo falando acerca desse assunto. E, amigos, é muita gente sofrendo, né, desses transtornos da mente. Alguns chegam a dizer que é até a doença do século, mas para toda doença Jesus é a cura. Eu volto a dizer, Deus tem pensamentos de paz para você, pensamentos de sucesso. Deus tem projetado coisas lindas para você. Troca os pensamentos, tira o velho, coloca o novo. Renove a tua mente pela palavra de Deus, que você vai ser muito bem sucedido. Você vai começar a enxergar a vida de um prisma diferente, com a visão de Deus, com a visão da fé, e assim você vai prevalecer. Vamos continuar vendo a história da nossa amiga Cláudia. Vem comigo nessa hora. No ano de 2010, Cláudia deixa a vida de pecado e retorna para os caminhos do Senhor Jesus, agora congregando na Igreja da Graça. Eu orei mais de 10 anos falando assim, Senhor, eu não quero trabalhar para ninguém mais, eu quero uma renda minha que eu possa ficar em casa. Aí comecei a trabalhar vendendo produtos de estética. Deus providenciou tudo, que eu tive motoboy para entregar e foi um ano abençoado. E está abençoado até hoje. Também determinei assim, não quero ninguém na minha vida que seja eu escolher, eu quero que o Senhor faça a vontade dele na minha vida. Eu comecei a frequentar a Igreja da Graça em 2021, né? No início de 2021, né? Quando eu me mudei para o bairro onde eu estou morando hoje.
E aí eu já estava batizado, mas eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma mulher de fé. Eu queria formar uma família de Deus. No final de 2021, conheci o Gelsimar na Igreja da Graça. Namoramos alguns meses e depois nos casamos. Ô, glória a Deus, você vê aí que a história começou a mudar, hein? Você vê que ela começa agora a caminhar para o lugar certo, ela começa a seguir a direção certa, ela procura Cristo Jesus, ela vai até o Senhor. E é isso que nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor. A palavra dele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Estamos vivendo um tempo que as pessoas dizem, eu não preciso da igreja, eu não preciso ir na igreja. Elas dizem, eu sou a igreja. Um ser apenas não é a igreja. Nós, unidos, somos a igreja. A igreja é a reunião dos filhos de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo não é feito só por um membro. O corpo é feito por vários membros unidos. Então, Deus não é um Deus de desunião. Deus é um Deus de união. Aonde a união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Você vê que ela começa a frequentar as reuniões, Deus já começa a mudar a vida sentimental dela. Pastor, será que Deus pode fazer o mesmo por mim? Claro que pode. Deus pode mudar a tua história completamente. Tenha certeza disso. Estamos falando aqui da vida sentimental, mas profissionalmente Ele pode, na saúde Ele pode, na família Ele pode tudo. Basta você crer. Aquele que crê verá a glória de Deus. Jesus disse isso para Marta. Marta, se creres, verás a glória de Deus. E eu quero compartilhar com você aquilo que te faz crer. É a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra que estamos meditando é aqui em Lucas, capítulo 15, versículo 31. O texto diz, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Veja que a princípio, meu querido, ela já tinha medo daquela situação. E aí, com uma decepção, ela se lança no mundo. Mas Deus sempre teve o melhor para ela. Deus nunca teve coisas ruins para nossa amiga Cláudia. E a mesma coisa para você. Quantas pessoas, elas chutam o pau da barraca? Elas metem o pé na jaca mesmo, acabou, agora, já que aconteceu isso, agora, não faça isso. Não tome decisões desenfreadas, decisões impensadas, não. Coloca o teu foco em Deus. Saiba que o teu Pai é bom. Ainda que venham lutas, adversidades, e nem sempre as coisas acontecem como a gente imaginava. Nem sempre as coisas seguem os nossos planos. Mas saiba que Deus continua no controle de tudo. O que você não entende hoje, com a ajuda de Deus, você vai entender amanhã. O que você precisa decidir é confiar nele, é seguir o caminho do Senhor. Ainda quando não entendemos, ainda quando as adversidades surgem, ainda quando as coisas fogem do nosso plano, decida confiar e acreditar em Deus. Porque tudo que o Pai tem te pertence. E você confiando nele, você vai usufruir de tudo isso que Ele já tem preparado para você. Amém? Vamos acompanhar o término dessa história agora para a glória de Deus? No ano de 2023, em março, no dia 2, a gente se casou no civil e no dia 4 de março também de 2023, aí a gente se casou lá na igreja. Ela me contou sobre a dificuldade que ela teve, né, os traumas na infância, na adolescência, né, quando ela perdeu a mãe. Então, assim, foi um período difícil na vida dela e que ela conseguiu superar, né, através da fé, quando ela realmente se firmou na Igreja da Graça, na palavra. Hoje eu participo do grupo de adoração e as minhas filhas também participam. A família está uma bênção, né? Todos nós vamos para a igreja. E a partir do momento que eu coloquei Deus na frente, as coisas tudo começaram a mudar. Por quê? Porque Deus, Ele está no comando da minha vida. Oh, aleluia, glória a Deus, que coisa linda, você viu? Deus restaurou completamente, que mudança, da água para o vinho. De uma pessoa mal sucedida, fracassada emocionalmente, agora ela se torna uma pessoa muito bem sucedida, com a sua família, com o seu lar, seu casamento. É isso que Deus faz. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde havia vergonha, haverá dupla honra.
Deus tem dupla honra para você. Deus tem dupla felicidade. O mundo não pode te oferecer nada de bom. Ele oferece coisas que aparentemente são boas, mas depois trazem consequências dolorosas e destrutivas. Agora o que Deus tem para você é perfeito. Você crê nisso? Eu creio. Confie no Senhor. Eu quero orar com você agora. Prepare um copo com água, nós vamos unir a fé. Enquanto você vai preparando um copo com água, eu peço que você não se esqueça das nossas mídias sociais. Ali tem conteúdo maravilhoso, programação para abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Preparou o copo com água? Vamos orar nessa hora. Meu Pai, apresentamos a Ti agora essas águas, que sejam águas de Siloé, águas que curam, que saram, que libertam, que transformam e que abram os caminhos. Que o Senhor use cada gota dessas águas para abençoar o povo, em nome de Jesus. Amém. Beba com muita fé. Aleluia! Respira fundo, tome posse da bênção, da alegria da salvação. Se levante agora para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Você é o melhor de Deus. Deus te abençoe cada vez mais. Fique firme com Jesus e não sai daí não, porque está chegando uma canção linda para nos aproximar ainda mais de Deus, tá bom? Foi maravilhoso estarmos juntos. Obrigado pela tua audiência, pela tua presença. Um beijo no teu coração, um grande abraço. Fique na paz do Senhor em nome de Jesus. Tem dias que parece que é tão difícil crer. Meus olhos não conseguem perceber que vai valer a pena resistir até o fim. E na vida há momentos que nos levam a olhar para trás e parece que as barreiras e a dor são bem mais fortes do que o próprio Deus. Mas eu sei que o remédio para mim é me